Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Vai, Edson Júnior, canta! É pra você este momento! Ah, que emoção! Come on, boy. Good night, Brasil. Good morning, Rússia. Não, Tóquio. Spassiva. Não. Ohayou! Ohayou gozaimasu! Edson Júnior. Ohayou, Rafa. Ohayou. O sol raiou já na fazendinha. Ah, olha só que legal. Bom dia, Brasil. Bom dia. Boa tarde, Tóquio. Boa tarde, Tóquio. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Estava no Benjo, mas já estamos aqui para... É de tanto comer... Como é que chama? De tanto comer tofu? Ou é de tanto comer... Como é que chama? Como é que chama? Aquele... Ai, como é que chama, Edson Júnior? Não, o negócio de feijão lá. Ah, manju. É de tanto comer manju. Tava no Benjo. E moti. Comi Isso. Comeu manju, comeu moti e foi no Benjo. Você sabe que japonês faz arroz e feijão doce, né? É moti. Exatamente. Porque a massa do moti é arroz e o recheio é feijão. Moti é arroz e feijão. É verdade. Sensacional. É um povo maravilhoso. Por isso que eu amo os japoneses. Eu tenho uma curiosidade, Edson Júnior. Como diria Luiz Roberto da Globo, esses japoneses maravilhosos. Somos nós, Edson Júnior, somos nós. Eu ainda acho que a gente tem que fazer um programa especial falando sobre nós, só. Porque nós somos os japoneses, entendeu? Nós somos a Olimpíada, entendeu? Eu e você somos a Olimpíada, entendeu? Não, entendeu? por favor. Você mais do que eu, porque você é japonês e atleta. Então você é a personificação da Olimpíada, entendeu? Então eu pra mim, acho que a gente tinha que fazer uma auto-homenagem. Sabia que Kawashi é uma província do Japão? Era, na verdade, né? Não existe mais essa província. Eu sei que tem um parque que chama lá em Tóquio. Sabia que Kawashi também era uma linha de navios da Guarda Imperial? Kawashimaru. Que foi o navio que trouxe o voo? Provavelmente. Será que o voo era poderoso no Japão? Era uma linha fez parte de imperadores, né? De uma dinastia de imperadores. A gente poderia ter sido imperador? Podia ser dono da... Não vou falar essa palavra. Não pode. Mas, enfim. Ai, gente. Enfim, Japão, muito bem. Está começando agora o Rotóquio. Mas veja, pelo lado bom, aqui não tem terremoto. É verdade. E nem educação pública de qualidade. Né? Ai, meu Deus. Mas faz bem, faz parte. Nossa, super. A gente tem que abrir mão de umas coisas pra ter outras, né, Edson Júnior? Nem tudo é como a gente gostaria que fosse. Mas vamos lá, vamos falar do nosso assunto principal, do nosso Rota de Tóquio, o famoso Rotóquio, que é a Olimpíada, Rafa. Porque amanhã tem abertura desse troço. É amanhã. E, aliás, o tema de amanhã serão... Não sei qual que é o tema de amanhã ainda. Não sei. A gente pode falar das Olimpíadas históricas, das aberturas históricas das Olimpíadas? Amanhã a gente tem que falar da abertura das Olimpíadas, né? Mas porque amanhã... Mas a gente não vai saber... Mas nós vamos falar da Olimpíada desse ano? Da abertura desse ano? Óbvio que sim. A gente já sabe tudo, a gente já viu, porque era a mesma do ano passado. Mas, na verdade, amanhã nós vamos falar sobre as aberturas históricas das Olimpíadas. E nós não vamos falar dessa abertura que você vai ver na TV. Essa daí você já vai ver na TV. Nós temos o script original. Eu tenho. É verdade, é sério, eu tô zoando não. Eu tenho o script original do que seria a abertura das Olimpíadas se fosse ano passado. Eu também. O único problema é que tá em japonês, mas tirando isso, tá legal. Mas eu tô estudando japonês, Edson Júnior, no Duolingo. Até o ano que vem a gente consegue. A gente vai falar amanhã no programa, então fique ligado, fique com a gente. Mas hoje nós vamos falar de Olimpíadas em 2021, em ano ímpar, Edson Júnior. Algo de errado não está certo. Por quê? O que aconteceu? O que está acontecendo? Que será? Meu Deus. Por que será que tiveram que trazer, né? Porque... Por quê? Por que trocaram? O mundo tá normal. Tá.
tá tudo tranquilo, pode passear de moto. Pode. Né? Mas assim, né? Você pode passear de moto, pode, né? Você pode fazer um monte de coisa. Não pode bater panela. É perigoso. É perigoso. Se você tem porte. Exatamente. Mas por quê? Por que vamos ter uma Olimpíada em ano ímpar? Um ano antes da Copa do Mundo. Também não é uma coisa normal, né? Não é uma coisa normal. Não, um ano antes das Olimpíadas. Um ano antes da Olimpíada de Inverno. É verdade, um ano antes das eleições, porque Copa do Mundo é Olimpíada... eleição. É eleição presidencial. E Olimpíada é eleição municipal. Isso, não é sempre perfeito. assim, né? Que maravilha. Por que não adiaram também as eleições? Podia ter adiado. Pra poder ser no ano olímpico, né? Eu acho que tem que caçar o prefeito de todas as cidades pra fazer uma nova eleição esse ano. Não, deixa quieto. Tá bom. Não vem com esse negócio de caçar prefeito que a gente não gosta. A gente é traumatizado com isso, né, de São João? Não, nem me fale. Então, hoje vamos falar disso, mudanças nas Olimpíadas, porque Olimpíadas de 2020, porque oficialmente se chamam Olimpíadas de 2020. Sim, o nome comercial é esse. E aí acontecendo em 2021. Tudo isso aconteceu por causa desta grande bagunça chamado Coronga, né, Edson Júnior? Sim, Coronavirus. Aqui. Isso. Ou como diria aquela canção maravilhosa, bactéria. Não é uma bactéria, gente. É um vírus. Nem um micróbio, é um vírus. Não é um protozoário? Você sabe a diferença entre vírus e protozoário? Bom, ela já denegriu. Tem japonês que não sabe! Tem japonês que não sabe! Caiu o mito! Caiu aquele mito que todo japonês é inteligente. Mas nem enfim. Nem todos. Nem todos. E ó que eu sou japonês e português e não faço umas nem todos. Estamos aqui para provar isso. Mas temos uma pandemia. Temos. Né? Eu acho que eles até demoraram pra cancelar, né? Adiar a edição do ano passado, né? Deu uma Sim. Quando que era pra acontecer ano passado? Você tem a data aí ou eu a mesma aqui? Deste ano. Era pra ser a mesma? Final de agosto, final de julho, começo de agosto. Ficou aquela coisa, tira casaco, põe casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco, até que te falaram, não, fica sem o casaco mesmo que não vai ter mesmo. Então cancela logo esse negócio aí. E também não ia ter como, né? A gente falou um pouco no programa anterior sobre isso. O porquê do adiar os Jogos Olímpicos? Porque tava tendo uma pandemia. Tá tendo uma pandemia, né? Mas além do problema de contaminação, imagine você colocar 11 mil atletas, treinadores, dirigentes, todos eles juntos no mesmo local. Tóquio tem uma das cidades que tem um problema de densidade demográfica, né? Umas menores densidades demográficas do mundo. É muita gente amontoado já. Aí você vai trazer gente de todos os cantos do mundo. A gente, na época, a gente já tinha a Austrália, por exemplo. Olha, estou desistindo dos Jogos Olímpicos. Não vou mandar ninguém. Né? A Austrália estava mais ou menos assim. A Austrália abriu mão, o time lá da Austrália, acho que era acho que era da Nova Zelândia. Ele desistiu de disputar o Mundial de Clubes da FIFA no passado, pra não quebrar a quarentena, o esquema de quarentena deles lá, toda essa situação. Então você pega assim, ia começar uma série de desistências, né? Já tava tudo colocando em risco isso daí. Você vai juntar todo mundo num lugar só, vai dar problema. Vai dar problema, né? Você ia ter uma disseminação, você ia ter... aí você junta tudo. Ninguém naquela época tava pensando em variante, mas já pensou se junta 11 mil, cada um num canto? Nossa. A festa que não ia ser? Ia criar o super corona. Ia dar muito ruim, né? Até porque, né, uma das questões, principalmente logo no começo, é você entender, né? Porque quando surgiu, ninguém sabia mais ou menos o que seria. Logo se começou a falar de quarentena de 15 dias. Lembra quando a gente pensava que ia ser 15 dias de folga, logo no começo? Você lembra disso? Era tudo... nossa, era tão desconhecido. Parece que faz 30 anos já quem tá nessa situação toda aí, né? O tempo não passa, tudo bem. Na verdade ele passa muito até, mas não passa às vezes. Não, mas imagina só uma pessoa que entrou em coma no começo de janeiro de... Não, janeiro não, porque janeiro vai que a pessoa ouviu falar dessa coisa aí, porque ainda tinha algum lugar falando alguma coisa, janeiro já tava começando a falar, né? Alguém entrou num coma em novembro, outubro de 2019. Acorda agora, em julho de 2021, no meio de uma pandemia, todo mundo
em casa, exceto quem sai de moto. Nada contra os motoqueiros, mas pelo contrário, a gente gosta dos motoqueiros, alguns, né? Você sabe os motoqueiros que a gente não gosta, específicos, né? Você liga a TV no domingo, na Globo... Não tem nem o Faustão. Não tem o Faustão. Se liga no SBT, tá passando futebol! Meu Deus, que ruim que deu aqui. Se liga Deu no SBT... muito ruim. Se liga no SBT, tá passando futebol. Se liga na Globo, não tem Faustão, é o Thiago Leifert, entendeu? Se liga na Band, tem Fórmula 1. Ô, louco, meu! Você viu? Se ele demorar mais um pouco, o Faustão vai estar na Band. Se demorar um pouco mais pra acordar, vai ligar na Band e vai ter Faustão, entendeu? Então é um negócio louco, é um negócio esquisito. Aí liga na Record, Adriano e Galisteu. Normal. Isso é normal, é verdade. Enfim, essas coisas. Padre Marcelo Rossi Maromba. Gente, você tá entendendo como que as coisas são? Entendeu? As coisas não tá meio estranho o mundo. Aí ele liga e tá passando Olimpíada. Ele fala, estamos em 2020. Não, então. É verdade. É 2021. É verdade. Mas a Olimpíada é em 2020. Não em 2020. Mano, mas ainda falando Olimpíada 2020, né? Tóquio 2020. Isso. Aí aparece lá no maldito do letreiro, Tóquio 2020. Se ele acordou durante a Eurocopa, tava escrito também Eurocopa 2020. Era tudo 2020. Edson Júnior. Eu só acho que as montadoras deveriam ter lançado o carro 2020 em 2021 também, porque Poderia. é tudo 2020. É tudo 2020. A Copa América 2020, a Eurocopa 2020, a Olimpíada de 2020. Mas enfim. Outra coisa, o cara acorda e vê o São Paulo campeão. Meu Deus, que ruim que deu nisso daqui, gente. Tá tudo muito errado, né? Né? Mas enfim, a coisa é complicada, né, Edson Júnior? Mas agora estamos tendo as Olimpíadas, que já começou. Softball. Começa amanhã, oficialmente, a abertura, mas alguma coisa tá acontecendo, possivelmente até nesse exato horário, né? Porque agora sim, porque agora é a tarde lá, né? Tá começando o começo da tarde lá aqui em Tóquio, porque hoje eu tô em Tóquio, Edson Júnior. Hoje você está em Tóquio? Hoje eu tô em Tóquio, eu saí de... Onde eu tava mesmo antigamente? Hiroshima? Hiroshima. Eu saí de Hiroshima e vim pra Tóquio hoje porque eu quero ver. Eu tô preparando pra ir acompanhar a abertura. Então, eu estou na ilha de Hokkaido hoje. Olha só, e você vai chamar seu Megazord? Hã? Você vai chamar seu Megazord? Não, porque Megazord é Power Ranger é estadunidense. Ah, tá, então tá bom. Vamos falar um pouco de Rede Globo, Edson Júnior? Não, é um lixo. Mas, não, por quê? Porque a Rede Globo vai transmitir as Olimpíadas. Vai, não, mas espera lá. Deixa eu só concluir a parte do... Conclua. Desculpa, eu pensei que você tinha concluído. Não, da pandemia. Porque a gente falou isso na edição anterior também do programa. O problema, além disso tudo aí, de juntar todo mundo no mesmo lugar e disseminar coronas, etc, era a questão de preparação. Treinamento, preparação e principalmente classificação. Todas as provas das modalidades olímpicas, elas tinham sido canceladas no mundo inteiro. O mundo parou devido à pandemia. Quer dizer, nem todo mundo parou. Nem todo mundo. Um lugar ali, aqui, lá, ali do lado, enfim. Mas, assim, estavam para ocorrer seletivas olímpicas. Você precisa atingir índice olímpico, né? Determinadas competições, ou você tem uma seletiva em que, tipo, nós temos o pré-olímpico de basquete. O campeão do pré-olímpico vai pra Olimpíada, os 3 melhores vão pra Olimpíada. E ou você tem aí esportes como o atletismo, que você tem tempos, você tem um índice para atingir, né? Então você tem que fazer uma corrida de 400 metros, você tem que fazer determinado tempo para você se classificar. E não estava ocorrendo essas competições. Então nós chegamos num determinado momento, quando surgiu a pandemia, estourou e estava tudo complicado, etc., um pouco antes aí dos Jogos Olímpicos, como os jogos iam ser apenas no final de julho, início de agosto, a gente chegou num determinado momento que nós não tínhamos nem 40% dos atletas classificados para os jogos, de todas as vagas olímpicas. 40%. Nossa. Então, como iriam preencher essas vagas? Essas competições não estavam acontecendo. Aí chegou o momento em que falaram, não, então pera lá, a gente precisa rever essa situação, porque a gente não tem nem vaga olímpica. Sim. Não tem nem o suficiente para preencher as vagas, né? Dos atletas que vão disputar os jogos. E aí tinha todo um outro problema,
que era a questão de como esses atletas iam se preparar, que foi aí a parte do treinamento que prejudicou muito essa situação toda, porque os atletas, muitos deles, em muitos países confinados, com lockdown, sem poder sair de casa, muitos países da Europa, principalmente, né, com toda essa situação de lockdown, e aí você não tinha como esses atletas treinarem, você foi cerceado aí o treinamento desses atletas. E a Olimpíada, como eu disse também em alguns outros programas, é o esporte, o auge da carreira de um atleta, é o esporte de alto rendimento, é quando o atleta ele chega no auge da sua forma física. E quando você faz essa situação, quando o atleta deixa de treinar, ele perde a forma física. Então, se ela tivesse ocorrido no passado, ela seria muito meia boca. Mas muito meia boca mesmo, né? Seria muito ruim, porque quem assiste a Olimpíada quer ver os atletas no auge da sua forma, com os melhores resultados possíveis. Se ela tivesse ocorrido no passado, ela sairia extremamente meia boca. O que ocorre? Desse um ano até agora, para essa oportunidade que a gente vai ter de ter os Jogos Olímpicos, alguns países diminuíram restrição, a coisa foi melhorando, tem país que já está com 60% de vacinado e tudo mais e tal. A gente teve agora essas seletivas recentemente, muitas seletivas e muitas competições que foram realizadas, e a gente está vendo que quebras e quebras de recordes, porque não tá tendo competição e os atletas estão muito bem treinados, porque eles estão fazendo o quê? Só treinando nesse momento. Então, a gente tem uma excelente expectativa de talvez uma das melhores edições de Jogos Olímpicos da história. Que legal. Que a gente pode ter com quebra de recordes e tempos, etc, etc. Então, vamos dizer assim, esse espaço de um ano, além de tinha todo o motivo de segurança, biossegurança, saúde dos atletas, ele vai até ser benéfico para muitos. Óbvio que para alguns perdeu-se uma janela, o cara estava no passado no auge da sua forma física, ele chegaria muito bem. Aí o atleta, um ano na vida de um atleta é muita coisa, muda muito a questão física pro cara, né, pra pessoa. Então algum atleta pode perder, outro atleta ele amadurece e fica melhor, então vai ter essa ambiguidade nos jogos desse ano, mas a gente espera, principalmente nas provas de atletismo, que ficaram paradas durante muito tempo, nós estamos tendo quebras e quebras de recordes mundiais um atrás do outro, a gente pode começar a ver isso, e a gente deve ver isso na edição desse ano dos Jogos Olímpicos. É aquele negócio, foi extremamente benéfico para quem não estava ainda na sua melhor posição para poder conseguir, né, esse tempinho a mais para chegar, e ruim para quem já estava no topo, né, que não vai conseguir voltar para aquilo, né, para aquela posição. Exatamente. A gente tem um maratonista brasileiro, um dos 3 brasileiros classificados, é o Paulo Roberto de Almeida Paula. O Paulo Roberto, ele se classificou, e acho que ainda em 2019, ele tinha o melhor tempo até então de maratona. O problema do Paulo Roberto de Almeida Paula é o seguinte, o Paulo Roberto está com 42 anos, ele vai para os jogos agora com 43, ele disputaria os jogos com 42. Para um atleta de maratona, geralmente a carreira do maratonista de alto rendimento ela vai até 36, 37, gritando 38. Então ele já é um cara que ele tá fora já da faixa etária. Mas ele conseguiu o melhor tempo da vida dele agora, com essa idade. Mas assim, ele perdeu um ano. Ele vai concorrer com 42, vai correr com 43 agora. Só que nós temos o outro lado da moeda disso daí também. Nós temos o Daniel do Nascimento, Danielzinho, atleta de Bauru. Ele, até ano passado, ele não teria essa oportunidade de ter corrido os Jogos Olímpicos, de ir para os Jogos Olímpicos. O Danielzinho teve como os jogos foram adiados, ele mudou totalmente o planejamento da vida dele. Era um atleta fundista de provas de fundo de pista, de provas de 10 mil, 5 mil metros. Ele iniciou uma preparação para fazer maratonas, foi pro Quênia, foi lá onde estão os melhores maratonistas e conquistou o melhor tempo de um brasileiro dos últimos 10, 15 anos. Que legal. Em maratona, que ele se classificou numa maratona, numa seletiva que teve no Peru, a última, faltava uma semana para fechar a janela de seletivas de maratona, ele conseguiu fazer a última oportunidade que tinha e se classificou e garantiu o melhor tempo do Brasil dos últimos anos aí de um maratonista. Então, tem esses dois lados da moeda do que este atraso de um ano nos Jogos Olímpicos pode causar. E uma coisa também importante da gente relembrar, né, e trazer, porque como a Olimpíada é algo global, né, mundial, e global, porque é exatamente sobre isso que eu vou falar, ela acontece num lugar bem longe da gente, mas a gente precisa estar acompanhando, precisa estar no clima. Precisa não, né? Não é uma necessidade fisiológica do ser humano, mas é algo que a gente gosta de acompanhar. Por mais que talvez não tenha tanto apelo do futebol na Copa do Mundo, porque é um esporte só, enquanto na Olimpíada são vários
coisas que muitas pessoas também às vezes não entendem aquele esporte específico que está se passando naquele momento, né? Então não tem aquele negócio de você parar o seu comércio para ir assistir a Olimpíada como tem na Copa do Mundo, mas é algo que a gente acompanha, a gente assiste, a gente vê, né? Enfim, e isso se dá também pela transmissão, né? E trouxe uma necessidade de mudança tecnológica também para as emissoras de televisão. Então é uma questão, por isso que eu tinha falado da Rede Globo. Sabe qual que é o esquema da Rede Globo este ano, Edson Júnior? Qual? É o seguinte, Eu ia fazer uma piada, eu desisti. não. Eu já não tô muito bem na fita. Sim. As pessoas estão, né, enfim. A Rede Globo separou 500 profissionais para trabalharem nas Olimpíadas, viu? Então a Rede Globo terá 500 pessoas trabalhando dedicadamente ao evento Olimpíadas. Dessas 500 pessoas, só 50 estarão no Japão. As outras 450 estarão no Brasil. E a Rede Globo vai apostar em estúdios altamente tecnológicos aqui no Brasil que vão replicar a experiência de estar em Tóquio. Sabe aquele negócio de Skype? Você bota a webcam e você muda o fundo, né, pra fazer chamada? Então a Rede Globo vai apostar mais ou menos nisso, com esses profissionais que vão estar lá. Provavelmente vão ter repórteres para acompanhar, né, o cotidiano também, mas também devem ter vários cinegrafistas que estarão registrando momentos, transmissões ao vivo, gravações, para que no Brasil se transforme um estúdio, né, da sede da Globo lá provavelmente no Rio de Janeiro, que eu acho que eles não devem ter nesse nível de transmissão em outros lugares, né? Tipo São Paulo, por exemplo. São Paulo também dá. São Paulo também dá? Também. Então que seja. Se for Rio, São Paulo... Vai ser dividido nos dois lugares. Então, ele vai conseguir replicar aqui no Brasil, né, nas sedes da Rede Globo, a ambientação de Tóquio com base do uso da tecnologia. Então é uma forma também de você estar inovando, trazendo essa diferença. Também para transmissão, que ela é o que leva a Olimpíada para maior parte das pessoas, que por mais que dá para você ir viajar para assistir, basicamente a maior parte dos espectadores são telespectadores, né? Exatamente, ainda mais esse ano, né? Ainda mais esse ano, nessa edição, né? Nós não vamos ter público, né? Nos Jogos Olímpicos, né? Foi vetado o público, né? Tóquio entrou em estado de emergência novamente, faltando 15 dias para os Jogos Olímpicos, então foi vetada a presença de público nas arenas, havia tido uma liberação anterior e tudo mais. Então, até a tecnologia vai ser utilizada para dar um aspecto de público nas arenas, nos locais de competição, até porque é para os próprios atletas, né? Mas assim, mudou todo o esquema também de transmissão, né? Não só para os canais do Grupo Globo, né? Que isso é Globo e Sport TV que vão fazer, mas também nós teremos Band Esportes também transmitindo, né, os Jogos Olímpicos deste ano. Muda todo esse esquema de trabalho, né? O Band Esportes tem uma equipe muito mais enxuta e aí enxugou mais ainda agora, né? Devido aí essa situação aí de pandemia também, né? Não vai ficar mandando as pessoas para lá apesar que houve todo um esquema, né, especial do COI, do Comitê Olímpico Internacional, de vacinar, né, as pessoas, né, vacinar a imprensa, vacinar os atletas, né? Inclusive 75% da delegação brasileira está vacinada. Teve atleta que recusou, né? Acha? Bom, enfim. Mas assim, o legal dos Jogos Olímpicos, eu prefiro Olimpíada do que Copa do Mundo. Tá? Eu prefiro Olimpíada do que Copa do Mundo, porque eu gosto dessa pluralidade aí de esportes. E aí você vai pegar, por exemplo, uma transmissão de TV aberta da Globo, por exemplo, ela vai começar às 10h30 da noite e ela vai acabar às 11 horas da manhã só. Ela vai varar toda a madrugada com transmissões de jogos e competições. Algo que não costuma acontecer, né? Não, porque justamente é madrugada, né? Como vai ser de madrugada, então ela tem a programação aberta, disponível pra ela fazer isso daí, né? Eles vão cancelar só o Mais Você e a Fátima, né? Então, de manhã, né? Então, mas depois você também não vai ser muita diferença, porque a Ana Maria recentemente pegou Covid, não sei se ela já voltou a trabalhar, né? Mas até lá, até os jogos, provavelmente sim, né? Ela pode até ter voltado já, né? Porque não sabe, a gente tá gravando dias, antes. Geralmente, né? Eu acho que vai estar, tipo, no fim da quarentena dela. Aí já aproveita e já emenda umas férias. E aí, é o que vai acontecer. Então, tipo, acaba a novela, você começa a transmissão de Olimpíada, você tem até um horário nobre aí de transmissão e você vai embalado aí até amanhecer no dia seguinte. Mas assim, o legal da Olimpíada é a TV paga, né? Porque aí você, por exemplo, tem a Olimpíada do Rio, o Sport TV, teve 16 canais
à disposição na TV paga. É uma coisa espetacular. Eu não sei se vai aumentar o número de canais para esse ano, se vocês vão permanecer só com os 3 que eles têm. Mas mesmo assim, são 3 canais. Então, tipo, dá pra fazer várias transmissões, 3 transmissões simultâneas de esportes diferentes. Então, é um show. Eu não vejo a hora, né? Tem muita gente que programa férias pra essa época, pra jogos. Eu não consigo, né? Mas seria excelente, né? Eu ficaria aqui, eu sentaria na frente da televisão às 10h30 da manhã e só sairia às 11 horas da manhã no dia seguinte pra dormir à tarde, pra acordar até às 10h30 pra começar a acompanhar. Eu amo Olimpíada, é sensacional. Aliás, você que entende mais, que eu não acompanho, não sei, não entendo nada, para os nossos ouvintes que também não entendem nada, tem programação para 24 horas por dia nesses canais esportivos? Geralmente, não nas Olimpíadas, fora de períodos normal, na normalidade. Tipo, de madrugada passa campeonato de fora ou é reprise? De madrugada passa reprise, né? De madrugada eles reprisam os programas mesmo, né? Os jornais e alguns jogos, né? Mas, por exemplo, durante o dia, assim, o horário comercial, vamos dizer assim, né? O que consiste a maioria dos programas, né? É o que a gente faz aqui, ele bota lá um monte de gente falando um monte de coisa que eles acham lá. E tem muita coisa, sai muita asneira às vezes, né? Igual a gente aqui também, né? Por que não contratam a gente? Mas, não, tem conteúdo, tem bastante, é bacana, assim, acompanho bastante, assim, já legal. Acompanhei mais, né, mas é legal, assim. Não, legal, interessante saber. Você tinha comentado da vacinação, é muito interessante de lembrar que vários países estão fazendo esforços para vacinarem os seus atletas, né, então se você não foi vacinado, se você vai, né, concorrer nas Olimpíadas, vários países estão vacinando os seus atletas para poderem ir participar. E quem não for vacinado no seu país, o Comitê Olímpico, né, como se disse, tá fazendo esse esforço para fazer a vacinação, então eles vão fazer paradas em países para promover a vacinação. Então, por exemplo, vamos supor que no Brasil você não foi vacinado. Então você vai pegar o voo, vai sair, vai parar no país X que tá tendo vacina, que tá podendo aplicar vacina, né, para outras pessoas, e aí você vai tomar sua vacina e vai ir para as Olimpíadas, né? Então garante um pouco mais de segurança também, apesar da gente saber que a Covid é uma doença que pode vir mesmo para pessoas que já estão vacinadas com as 2 doses, mas a gente já sabe que a vacina evita a morte, né? Então a gente já sabe que ela vem bem menos amena, né? E o problema maior de você ter pessoas vacinadas misturadas com pessoas não vacinadas é exatamente o fortalecimento, né, da doença, porque se alguém pega a doença e tá com a imunidade, logo a doença vai ser exterminada. Agora, se ela fica passando de uma pessoa imunizada para uma pessoa não imunizada, ela vai ganhando mais resistência, vai tendo novas cepas, novas variantes, né? Então isso, na verdade, é um caos. Até por isso é muito importante também essa questão de você estar fazendo esse bloqueio, né, de público para acompanhar, né? Além da questão da saúde, claro, mas também não deixa de ser uma questão de saúde, mas também para evitar esse contato, né, de pessoas vacinadas com pessoas não vacinadas, né? Exatamente, né? A gente tem aqui a informação que nós temos 10% da delegação brasileira, dos atletas brasileiros, se recusou a tomar vacina. A gente tem 90% dos atletas, pelo menos com primeira dose, 75% com vacinação completa, seja com 2 doses ou com a vacina de dose única. Então, e aí faz parte de um esforço do Comitê Olímpico Internacional, né? Os atletas, eles estão sendo vacinados com as vacinas que nós temos do Programa Nacional, mas o COI está fazendo as doações dessa quantidade de vacinas, ele vai repassar ao governo as vacinas que foram utilizadas nos atletas. É sempre bom reforçar isso para também não passar aquela impressão de fura-fila, né? Tinha muito isso daí. Houve aí uma tentativa aí de antecipar a vacinação dos atletas, mas foi rejeitado, se eu não me engano, no Congresso. Depois houve um acordo aí entre COI e Ministério da Saúde que permitiu essa aceleração. Muito bem, é importante mesmo. Afinal, a gente sabe que essa questão da vacinação gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar da nossa saúde. Se chegar na sua idade, chegar na sua data, vá se vacinar. Pense em você e pense no coletivo. A gente sabe que a vacina não é só uma coisa pra você, é uma coisa coletiva. Se não tiver esse esforço da sociedade em geral,
não adianta. A doença vai continuar aí e a gente vai continuar vivendo o caos que a gente tá vivendo, né? Exatamente, Rafa. É importante, né? A gente já teve, né, muitos atletas da seleção brasileira de futebol foram vacinados. A seleção brasileira de futebol adulta foi vacinada antes da Copa América, né? Pela Conmebol, do acordo da Conmebol. Acho que a maioria dos atletas que foram convocados para a seleção brasileira também já foram vacinados. A gente tem, por exemplo, o Daniel Alves do São Paulo. Ele já tinha sido vacinado pela Conmebol, de uma ação que a Conmebol recebeu as vacinas aí da Sinovac, de doação. E ele foi vacinado porque ele era um atleta do São Paulo que está na disputa da Taça Libertadores da América, né? Então o elenco inteiro do São Paulo viajou até o Paraguai para se vacinar. Então é um a menos, né, da lista, né, do que vai acontecer. Inclusive falando de futebol, Rafael, sabe o que teve hoje cedo? Teve futebol! Olha teve só! Estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos no futebol contra a Alemanha. Não tenho a mínima ideia quanto foi o jogo. Mas Edson Júnior, porque nós gravamos antes. Tenho certeza que foi goleada pro Brasil, porque Brasil é tradição em futebol, não é? O Brasil não é medalha de ouro, não é do Brasil todo ano? Não, o Brasil ganhou a primeira da sua história no Rio 2016. Mas o Brasil não é o país do futebol? O Brasil é, mas mesmo assim... Por que não ganha medalha? Nada? Eu acho que isso é assunto pro nosso programa sobre as modalidades esportivas, né, Edson Júnior? Pode ser. Porque é muito engraçado, né, esse negócio de Brasil ser Você acha engraçado? Eu não... Não, engraçado curioso, né? Não engraçado tá. de engraçado, tipo assim, coisa estranha, né? Porque o Brasil é uma grande potência nas Copas do Mundo, né? É o maior, né? Até hoje, ou alguém já empatou com o Brasil? Não tem. Então o Brasil é o maior vencedor de Copas do Mundo. E até a última Olimpíada, né? Foi no Rio, Isso. né? Até a última Olimpíada não tinha uma medalha de ouro. Não tinha. Então, é assunto pra um programa, né? Hoje tem tiro com arco, tem softball, tem futebol, tem remo. Tá começando, olha só que legal. Amanhã é abertura, mas tá começando. Está começando as grandes Olimpíadas. As Olimpíadas não acontecem só na cidade de Tóquio, né, Edson Júnior? Alguns esportes, algumas competições são feitas em cidades vizinhas também, né? Pra eles não é tanto um problema, porque a gente já explicou que Tóquio é basicamente um conglomerado, né, de cidades, ele é um distrito, né? Então, pra eles acho que talvez seja comum referir a Tóquio e outras cidades, mas... Mas a cidade sede dos Jogos Olímpicos é Tóquio. Tóquio, né? É a cidade Só sede, Tóquio. né? Só Tóquio. Tóquio é o nome do programa. Só Tóquio é onde é a Olimpíada. Mas assim, tem muita modalidade que não tem como você fazer só em Tóquio, né? Só lá naquele local. Por exemplo, futebol. Futebol vai ser praticamente todo fora de Tóquio, né? A gente teve nos Jogos do Rio, por exemplo, a gente teve futebol em São Paulo, teve futebol na Bahia, teve futebol acho que em Brasília e em Belo Horizonte, se eu não me engano. Então, e no Rio de Janeiro, obviamente, né? Porque era a Olimpíada do Rio, mas o futebol nos Jogos do Rio de Janeiro foi disputado em locais muito distantes. Futebol tem Yokohama lá, por exemplo, no Japão, que é o estádio da final da Copa de 2002. E dos mundiais do São Paulo, do Inter e do Corinthians. E vai ser sede do futebol também. A maratona vai ser em Sapporo. Eu acho que eu tinha falado do Hokkaido no primeiro programa. O guarda tá passando. Mas a maratona... porque é madrugada, né? Então tem que passar mesmo. Mas a maratona vai ser disputada em Sapporo. Porque é uma área montanhosa, é mais montanhosa, então é mais fresco, né? Porque é muito calor agora nessa época do ano em Tóquio, né? Então, é verão? É verão, Então eles estão jogando em Sapporo para ver se fica um pouco mais ameno. Então, nem tudo fica concentrado por lá. E isso é uma coisa muito interessante a gente falar, até porque em Tóquio o índice, o nível, né, de vacinação tá complicadíssimo, né? O Japão ele não entrou na briga pela vacina, né? Tá bem tímido. Eles queriam controlar mais na base das restrições mesmo, né? Tentar na base da educação do povo, né? Chegou aqui o guarda. Mas tem hora que não dá, né? Com essas variantes, aí escapa muito do controle, né? Sim, até porque você tem que também... É aquele negócio, né, gente? Pelo menos você tinha uma estratégia, né? Por mais que foi uma estratégia meio que não... Porque a gente sabe que... Se todo mundo seguisse uma estratégia similar, talvez a estratégia do Japão funcionasse melhor do que funcionou, né? Do que o planejamento deles. Mas às vezes o Tóquio, eu acho que esquece, o Japão em si, né? Esquece que o resto do mundo não é o Japão, né? Tem isso também, né? Tem toda aquela situação do asiático, né, da cultura asiática, né, de ser rígido e disciplinado, né? O resto do mundo não é assim também, então... Gente, vamos nos cuidar,
Vamos assistir os jogos e vamos assistir amanhã a grandiosa abertura de Tóquio, que eu tenho certeza que vai ser grandiosa, viu, Edson? Porque pelo roteiro vazado que eu li... Você leu. Eu li o roteiro vazado. E eu vou trazer Em japonês. amanhã. Em japonês, porque eu tô estudando japonês. Por que você acha que eu tô estudando japonês? Pra ler o roteiro. Exatamente. Então, amanhã vamos falar de abertura da Olimpíada de 2020, abertura de Olimpíadas famosas, momentos marcantes de aberturas das Olimpíadas. A gente trouxe, né, eu acho que ontem, momentos marcantes das Olimpíadas. Vamos trazer amanhã momentos marcantes de aberturas das Olimpíadas. Enfim, amanhã é dia de falar de abertura, Edson Júnior. Exatamente. Mas eu só queria fazer um comentário que você tinha falado do Mundial do Inter. Eu acho que seria muito interessante se o Banco Inter patrocinasse o Inter. Era o Inter no Inter. Ia ser. Enfim. Como é que é? Sayonara! Sayonara! Arigato! Ohayou! Arigato, konbanwa! Só Ohayou na fazendinha! A gente volta amanhã. Perdeu algum dos nossos programas? Paginalaranja.com.br. Tá lá todos os nossos programas pra você ouvir, o episódio 1, 2, o 3 e esse é o número 4 também. E Isso, enfim, escute a gente, acompanha a gente. A volta do Jedi. A volta do Jedi. Sabia que Star Wars, o primeiro filme de Star Wars é o episódio 4? É, ao contrário. É 4, 5, 6, 1, 2, e aí 3. vem 1, 2, 3. E depois o 9, aí agora, o 8, o 7, 8, 9. Não, isso daí não vale. Isso daí Não é vale, invenção. não conta? Não, invenção. O que são são os 6 primeiros. O resto, invenção. O primeiro também dizem que não vale, né? E quem é fã, os fãs mesmo de Star Wars, fala que o primeiro é o pior de todos, né? Eu nunca assisti. Enfim, eu assisti, mas... Enfim. Tchau! Ohayou, Banzai, Bacataré, Banzai! Tchau! Banju, Tofu, Vamos no Benjo! Benjo, Bacataré Boz, Panela... Tchau! Tchau!